Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Sem fazer jogo de palavras, sem brincadeiras inocentes, este programa vai te hipnotizar. Sim, porque a nossa temática é hipnose. Para conversar sobre hipnose, nós acolhemos hoje em nossos estúdios Farid Maluf, que é hipnoterapeuta e vai nos apresentar um pouco desse conhecimento. Farid, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo a esse espaço que também é seu. Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estão assistindo. É um prazer vir falar sobre hipnose aqui com você, trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas, porque hipnose é algo que as pessoas têm medo, na verdade, né? Elas ficam um pouco com dúvidas, acham um monte de minhoquinhas que colocam na cabeça delas, elas acham que perde totalmente o controle e hoje a gente vai começar a desmistificar isso. E você falou bem, porque no fundo a imagem de hipnose que a gente tem é aquela imagem de um cientista ou daquele que faz a hipnose com um pêndulo balançando e pedindo para o outro imitar uma galinha, né? Geralmente acontece isso, essa imagem pejorativa. Mas afinal de contas, o que é hipnose, Farid? Hipnose é um estado alterado da nossa consciência, nada mais do que isso, é um foco, vamos assim dizer. Você já assistiu TV e estava lá concentrado? E daí chega alguém que você não percebe, que chega por trás e fala assim, oi, daí você, ai meu Deus, você levou um susto. Porque você estava hipnotizado, você estava em transe na TV lá, prestando atenção. Então a hipnose é você prestar atenção em algo interno, vamos assim dizer. A palavra hipnose é de origem grega? É isso. E significa? Hipnossono. Sono. Isso. Tem a ver com sono mesmo, hipnose ou não? Na verdade não, porque quando você está no transe da hipnose, seu cérebro está trabalhando muito mais do que ele estaria no normal. Porque a gente está conversando aqui, a gente está em beta. Existem níveis, então, de Existem concentração? níveis, é isso. Que daí o nosso cérebro vai mudando a frequência e daí vai baixando para alfa, para delta e teta, que daí é o sono profundo. Então, na hipnose, já em alfa a gente já consegue trabalhar. O estado que nós estamos agora, o estado de, digamos assim, de consciência, é o beta. O beta. Beta. Normalmente é o beta. E para a pessoa estar em transe, através de hipnose, ela não precisa, ela pode estar conversando. Como eu estou conversando aqui com você. Por exemplo, quero que você feche o olho e pense lá num aniversário quando você era pequeno, lá dos 5 anos. Fecha o olho. Fechei. Consegue lembrar? De 4 anos, pode ser? Pode, antes ainda, de 4 anos. Que é o primeiro aniversário que eu tenho lembrança. Ótimo. Então, veja lá como que você estava, a sensação que você estava feliz, com que roupa que você estava. Você consegue ver isso? Lembro da roupa, eu tinha uma camiseta, ela era branca com alguns carrinhos, desenhos assim, a manguinha vermelha. Como você está se sentindo, se vendo lá nessa situação? Você estava feliz? Muito feliz. É o primeiro aniversário que eu lembro que minha mãe e meu pai fizeram para mim, os amigos estão lá. Muito feliz, né? Então, aumente 10 vezes essa felicidade. Ok? Ok. Mais 10 vezes essa felicidade. Ok, abre o olho. A sensação que você estava sentindo, passou? Passou. Tá. E agora? Voltou. Você estava desacordado? Não. E você estava em transe, você nem percebeu, e toda vez que você tocar aqui, você vai sentir a mesma sensação de felicidade que você estava. Isso é hipnose. Isso é hipnose. Olha só. E você, só de tocar aqui, volta aquela sensação boa de felicidade que você estava. Qual a relação do toque com a sensação que, de certa maneira, você, em bom sentido, me induziu? A gente chama isso de âncora. Âncora. Que a gente traz situações boas para você e em relação no seu corpo, que, por exemplo, se você está triste, daí você se tocar nesse ponto, você volta a sentir a mesma sensação de felicidade que você estava no seu aniversário. Ou em qualquer situação, você está estressado, toca nesse ponto, você sente a mesma sensação de felicidade que você estava. E passa, uma cobre a outra, entendeu? Porque a imagem que a gente tem, Farid, de hipnose é do inconsciente. E quando você me sugeriu esse exercício, eu estava totalmente consciente, consciente com a equipe aqui presente. Eu percebi que você se levantou, mas todo o meu foco estava voltado para aquele momento da festa de 4 anos. Eu te toquei, você sentiu o toque, eu ancorei o sentimento, eu pedi para aumentar o sentimento, e daí toquei de novo e ancorei de novo.
tirei você desse estado, voltei você para o momento presente novamente. Uhum. E daí toquei e você sentiu a mesma sensação, não foi isso? Sim. E é um sentir físico, parece que quando você toca... E se espalha por todo o seu corpo. Espalha. Exatamente. E como é que surgiu esse interesse teu em estudar a hipnose? Porque por formação você é advogada. Sou formada advogada, em Direito. formada em Direito pela EPG, e daí lá eu atuo ainda, na verdade, eu atuo como advogada aqui, lá em Curitiba, e a terapia veio, eu estava na Igreja dos Capuchinhos lá, na Que em Igreja das Curitiba é Mercês. muito conhecida por uma belíssima celebração da Daí lá eu Intrajuba. fazia um trabalho de imposição de mãos, cura por imposição de mãos, e o pároco era o Frei Ovadi, e ele convidou a mim e mais umas 4 amigas do grupo para fazer o curso de parapsicologia, que a formação dele, ele é psicólogo e tem formação em parapsicologia. E daí eu fui estudar a parapsicologia, ver a mente da pessoa, entender um monte de coisas. E no meio do caminho eu encontrei um amigo que fazia hipnose clássica, essa de palco, que aparece na TV. Ah, essa que fica balançando? Que assim? pode ser com pêndulo. Ah. Não precisa necessariamente, tanto que eu levei você para um transe leve, conversando com você. Então, e daí eu vi passei pela experiência, foi muito legal, porque eu perdi todo o controle. Minha mão levitava, e foi uma coisa bárbara, porque eu não queria mexer minha mão estava vindo em direção na minha cabeça e eu apaguei. Você entrou num transe profundo? Entrei num transe profundo, que nada me incomodava, porque eu estava concentrada naquilo lá. E daí me chamaram para fazer um curso de hipnose aqui, outro curso de hipnose lá, e fui fazendo e me apaixonei e resolvi. A hipnose utilizar. é uma, não sei se a palavra correta, disciplina, é um dos meios de conhecimento da parapsicologia como um todo ou não? Então, que é dentro da parapsicologia, na parapsicologia é o lado da psicologia, né? Então, a parapsicologia, ele estuda os casos. Então, ele dentro da estrutura da pessoa, da família, a pessoa tem papéis, vamos assim dizer. E daí, cada um tem uma personalidade. E daí, você segue um padrão ou você desvia do padrão, dentro da parapsicologia. A hipnose é uma das ferramentas utilizadas dentro da parapsicologia. É ferramenta. É uma ferramenta. E daí como a gente descobriu que essa ferramenta é muito poderosa, sabendo utilizar, então a gente acha que a hipnose é a melhor das ferramentas. Do lado da PNL, que é a Programação Neurolinguística, esse que eu te fiz, que elas são irmãos gêmeas, né? A gente diz a hipnose e a PNL. E a PNL, são irmãs gêmeas. Isso que eu fiz com você é PNL, é a hipnose também, só que de uma forma diferenciada. Falando um pouquinho dessa associação ou semelhança entre a hipnose e a programação neurolinguística, né? Você disse que são irmãs gêmeas. São irmãs gêmeas. Eu digo que as pessoas, normalmente, elas não criam nada, né? Elas mudam os nomes e daí exaltam por causa de um novo nome, dizendo que elas criaram algo. E não é bem assim. Então, tudo é parecido, tudo tem o mesmo fundamento. É igual as religiões, todos falam de Deus, só mudam a forma que falam de Deus. Então, a hipnose, programação neurolinguística, EFT e assim por diante, tem todo o mesmo fundamento. Só que as pessoas, elas querem, sei lá, por ego ou por querer se tornar pai de alguma coisa, né? Elas acabam dizendo que inventaram e mudam o nome. Se eu afirmar que a hipnose é uma indução, uma autossugestão, está correto também? Tá, toda a hipnose é uma auto-hipnose. Auto-hipnose. Você só entra em transe se você se permitir. Né? Claro que tem alguns casos que daí a pessoa tem um pouco mais de conhecimento e daí através de toques leva você ao transe sem falar nada. Mas são casos mais específicos, né? Então trabalho às vezes com criança, questão mais lúdica. Então o trabalho com criança é mais diferenciado. Mas normalmente com adulto é falando. E ela é aplicada aonde, a hipnose? Quais são as áreas de aplicação? Então, é um leque muito amplo. Desde depressão, ansiedade, síndrome do pânico, emagrecer, parar com vícios, fobia, claustrofobia, tricolomania, para analgesia, por exemplo, tem medo de dentista ou tem alergia à anestesia. Ou cirurgia mesmo, a pessoa precisa passar por um procedimento operatório e tem alergia à anestesia. A hipnose vem sendo usada para isso, para fazer a pessoa entrar nesse outro estado de consciência e
fazer uma anestesia geral, por exemplo. Porque a pessoa, quando está em transe profundo, nada incomoda ela ao seu redor. Ela pode ouvir, ela pode perceber, mas ela está num estado tão bom, um estado de paz, de tranquilidade tão grande, que nada tira ela daquele lugar. E tem um tempo determinado para a hipnose ou não? Aquele transe, aquela situação? Não. Então, as pessoas falam assim, e se o hipnoterapeuta morrer? Gente, se morrer, a pessoa uma hora vai acordar, sozinha. O hipnoterapeuta, ele faz a facilitação de entrada e de saída. Mas se eu, por exemplo, coloco você em transe e saio daqui, te deixo, você pode ficar uma meia hora curtindo esse estado maravilhoso, que é muito bom ficar em transe. Mas se eu deixar você aqui quieto, meia hora, de repente você acorda. Já que é uma auto-hipnose, uma autossugestão, também é um auto-acordar, despertar. Exatamente. E ela é muito parecida, eu digo para as pessoas, que o transe da hipnose é igual você tá acordando e você não acordou ainda. Sabe quando você está acordando de manhã, que você sabe onde você está, mas você está meio sonolento ainda? É mais ou menos daquele jeito. Pessoas que têm medo de avião, pode usar hipnose para viajar ou não? Pode acabar com o medo de viajar de avião. Acabar com o medo. Acabar com o medo. Ou simplesmente ter menos ansiedade ou menos pavor ou pânico ou travar durante a viagem. Então, são várias técnicas. Por exemplo, essa de ancoragem é uma que normalmente se usa para a pessoa que tem pânico. Que daí coloca uma sensação de segurança, de felicidade e outras coisas, e a pessoa só se toca e passa aquele pânico. Porque daí, em cima daquela situação ruim que ela está sentindo, ela está com uma coisa boa. Você é advogada. No campo do direito também se pode usar a hipnose? Pode. Então, lá em Curitiba até tem um trabalho feito por um hipnoterapeuta, que ele é até psiquiatra, acho que é, ele é médico. Eu agora não vou lembrar. Acho que é Rui Sampaio, acho que é o nome dele. E ele já passou mais de 500 casos na mão dele, mas como que é esse trabalho na hipnose no direito? É fazendo com que as testemunhas que presenciam crimes entrem em transe e tragam detalhes sobre o fato criminoso. Então, detalhes de cicatriz ou tatuagem ou alguma marca no rosto da pessoa, ou mesmo fazer o retrato falado da pessoa, porque no transe você acaba trazendo a memória, reavivando a memória, como você lembrou mais das coisas do seu aniversário, por exemplo, de 4 anos, que é uma coisa que está bem distante do momento atual. É muito distante. Mas você consegue resgatar essa lembrança de forma mais viva para o momento presente. E você falou de testemunhas. No caso, se pode usar, digamos, para um réu, para ele confessar o crime, não? Poder não pode porque não tem previsão legal. Não a tem. Lei não garante isso. A lei isso. não permite isso. Mas tem eu lembro de um programa dos Estados Unidos, Extreme, não sei das quantas lá, eu não lembro direito o nome, em que a mulher queria saber se o marido traía. E daí o cara colocava ele num transe de uma forma que ele confessava tudo que ele fazia, mesmo ele não querendo falar. Que essa moda pega no Brasil. Mas tem vários vídeos no YouTube e vários processos também contra o cara, porque a pessoa acabou falando o que tinha aprontado, feito, e acaba falando. Porque se é, digamos assim, uma auto-hipnose, uma autossugestão, isso rompe a minha liberdade ou não? Onde fica a liberdade de dizer o que eu quero? Então, quando a gente está trabalhando em terapia, você fica consciente. E daí você não acaba escolhendo o que você vai dizer ou não. Por exemplo, esses dias eu atendi um senhor pelo Skype também, que ele torcia, acho que Bahia, acho que era Bahia, acho que o time dele. E daí no transe, ele entrava num transe tão profundo que eu coloquei na mente dele, né, brincando, que ele queria isso, ele queria brincadeira de palco. Eu falava assim, a partir de agora o seu time é o Corinthians, a partir de agora o seu time é Corinthians. E daí ele manda, qual é o seu time? Corinthians. Ele pensava em vitória, mas não conseguia falar, não conseguia falar, Corinthians. mas daí ele falava Corinthians. Daí até que uma hora, daí ele falava assim, qual que é o seu time?
Não é não. Não é não. Não é não. Mas ele não conseguia falar o time dele. Mostra a liberdade dele. Entendeu? Assim, mas ele não conseguia falar o time dele de verdade. E daí foi engraçado, porque ele gravou, né? E depois ele falando assim, Farid, como que pode? Eu falei que eu era Corinthians. Porque, digamos assim, você programou, né? Ele pensava em vitória, mas dizia outra palavra. Isso é programação do cérebro. Exatamente, exatamente. É igual quando você quer emagrecer. A gente faz na terapia fazer com que você queira comer comidas saudáveis. Não que você vai parar de querer comer outras coisas, mas você vai preferir. Então, eu tenho uma cliente que ela falava assim para mim, nossa, Farid, estou comendo até brócolis. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia comer brócolis e estou comendo. Então, assim, você trabalha na mente da pessoa para aquilo que ela quer. Também não adianta eu fazer a hipnose indo contra a sua índole. Sim, por exemplo, se você não é um assassino, eu não consigo fazer você matar alguém. Né? Agora, se você for assassino e falo assim, mata aquela menina lá, você vai lá e mata. Mas porque você é assassino. Há uma estrutura de cada pessoa, né? O psicológico seu já é voltado para aquilo. Agora, se você é uma pessoa de paz e amor, você não vai fazer violência de jeito nenhum. Farid, você faz atendimentos a partir da hipnose, hipnoterapeuta, né? Qual a maioria dos casos que você atende? Então, o que aparece muito para mim é para emagrecer. Emagrecer. Depressão. E agora eu estou tendo também para melhorar a memória e para melhorar o desempenho em provas. Em provas. Gostei, olha então, que coisa boa. Esse trabalho a gente faz com que a pessoa, quando está assistindo a aula, melhore a concentração no professor, no que o professor está ensinando, em vez de ficar dispersando, mexendo no celular, conversando. Então, a gente faz com que ela tenha mais concentração assistindo a aula e aprendendo efetivamente o que o professor está ensinando. E quando for estudar, essa fixação fica mais fácil. E daí, na hora que for fazer a prova, parece que vem assim, ó. Eu tenho um até que faz odonto, que está fazendo comigo, e ele falou assim, nossa, minha prova essa semana foi tranquila. Eu falei assim, nossa, é bom saber. Que bom saber disso, né? E para emagrecimento, não técnica, mas como é que você aborda a problemática das pessoas que querem emagrecer? Então, daí a gente tem que trabalhar em várias frentes, né? Primeiro é a pessoa tomando consciência do que ela está comendo. Porque a pessoa é amanhã o que ela faz hoje. Então, se você está gordinho hoje, é porque ontem você comeu mais do que você gastou. Sim. Então, você começa a perceber isso. Ou você vai fazer exercício, ou você vai diminuir a quantidade de calorias que você está colocando para dentro. Farid, mas eu não consigo comer doce. Então, eu faço você ter menos vontade de comer doce. Não que você vai cortar o doce, mas você vai comer menos. Sua regra se transforma em comer saudavelmente. É possível me fazer comer jiló? Pela hipnose? É possível. Eu posso colocar você em transe e fazer... O que você gosta? De verdura? O que você gosta? Alface. Não, alguma coisa mais saborosa. Mais saborosa. Chocolate, né? Não, pode fazer com que você, toda vez que coma o jiló, sinta o mesmo prazer de comer o chocolate. Olha só. Então a gente pode fazer essas distorções, assim, da realidade. E daí você sentir, por exemplo, em transe, no curso de odonto lá que eu estava fazendo, eu dei vinagre e disse que era suco de laranja-lima. E ela tomou. E eu mostrei para todo mundo que estava na frente, todo mundo cheirou que era vinagre. E houve uma mudança da percepção do paladar, né, e do olfato, que ela sentiu o cheiro de suco de laranja. Acho que foi suco de laranja, não lembro agora. Você começou esse interesse pela parapsicologia, pela hipnose, através da celebração da entreajuda com os freis capuchinhos em Curitiba. Foi isso. Como é que é a relação, digamos, de vida de fé com hipnose? Como é que se trabalha isso para você e dentro do curso também de parapsicologia? Então, eu acho assim que a fé é o que move tudo, tanto da hipnose quanto no nosso dia a dia. Se você não tem fé, você não alcança nada. Então, você se perde. Você tem que ter fé em Deus, você tem que ter fé em você tem que ter fé naquilo que você trabalha e assim a fé te move. Se você não acredita em nada, o que você vai fazer? Não tem objetivo, não tem vontade, não tem foco. E hipnose é isso, foco, fé, acreditar, querer melhorar. Eu digo para as pessoas assim, mas eu não acredito em hipnose. Daí eu falo, você quer mudar?
Quero. Então, eu tenho certeza que eu consigo te ajudar. Porque o seu querer, que é a sua fé, né? Em você mesmo, em querer aquilo para você. Porque você atrai tudo que acontece na sua vida, você que atrai. Você vibra para o universo e o universo traz de volta para você, mas de acordo com a sua vibração. Às vezes sua vibração não está boa, daí a gente transforma essa vibração e começa a vibrar numa outra sintonia. Porque você só vibra bem quando você está em equilíbrio, quando você está bem com você mesmo. Então a gente faz um trabalho de autoconhecimento. Eu digo para as pessoas, quando você começa a fazer a terapia de hipnose, você vai se descobrindo, você vai percebendo o que acontece ao seu redor, o que acontece com você. E daí você vai mudando, porque muda a sua percepção da sua realidade. Você não fica mais cego, surdo e mudo para o que acontece com você. Você começa a perceber o que você está comendo, você começa a perceber por que você sente tal reação quando acontece tal fato. E daí você começa a linkar e perceber, eu agi dessa forma porque aconteceu isso que me remete a tal coisa que me fez me sentir desse jeito. O segredo é o autoconhecimento. Exatamente. E a hipnose é uma ferramenta para isso. Para se autoconhecer, exatamente. Você atende também por Skype? Atendo por Skype, por telefone, eu tiro enxaqueca por telefone, a pessoa deposita o dinheiro lá na minha conta. Esse é um dado importante. E me liga. E daí eu tiro por telefone. Técnicas, são técnicas. É porque a hipnose, ela basicamente é auditiva, né? Por isso pode ser feito por meios de comunicação, assim também? Exatamente. Skype, telefone? Exatamente. Porque o que a gente trabalha na hipnose? A gente trabalha o visual, a imaginação e a audição e o sentir. Então, a gente tem esses meios de comunicação normal. Então, a pessoa é auditiva, visual ou sinestésica. Então, a gente trabalha com isso, com essas ferramentas. Então, não preciso só falar. Às vezes, um toque, às vezes, um jeito de olhar, às vezes, um movimento que eu faço, a pessoa já entra. Porque tem sugestões que são universais, são comunicações universais. E faz quanto tempo você trabalha com hipnose? Eu trabalho com hipnose desde 2006. 2006. E tem algum caso que realmente você observou e falou, puxa, isso me encantou e eu percebi que o meu trabalho, o meu empenho em pesquisa foi funilado para isso, assim. Tem um caso específico ou não? Então, na verdade, não tem assim um caso específico, mas é muito gratificante quando a pessoa vira para mim e fala assim, Farid, você mudou a minha vida e eu não sei como que eu demorei tanto para buscar a hipnose, para me autoconhecer. E eu digo, daí a pessoa fala assim, eu falo para as pessoas que isso é maravilhoso e as pessoas, elas têm medo. E não precisa ter medo, né? Você se conhecendo, você melhora em tudo aquilo que você quer. É porque há realmente, de certa maneira, no senso comum, uma imagem pejorativa do hipnose, né? Aquela coisa de mago, de bruxo, assim, né? Então, mas se você pensar que a hipnose de palco, ela foi feita e ela que atrai as pessoas para a terapia através de hipnose, tem o lado bom e tem o lado ruim, como qualquer um. Sim. Mas as pessoas que gostam realmente, que se encantam pela hipnose de palco, normalmente elas não têm o medo, elas querem experimentar. É o diferente, né? É o diferente. A sensação é muito boa. Se alguém quiser entrar em contato contigo, é terapia que chama de hipnose? É terapia. O nome correto. Qual o procedimento? Então, pode entrar no meu Face, Farid Maluf, ou pode me ligar. Meu telefone aqui de Moarama é 8429-6583, ou mandar o meu Skype é Farid Maluf. O Skype vai ter muita gente procurando. @hotmail.com, ou mandar um e-mail. Perfeito. Mas muito obrigado pela sua presença aqui, Farid. O tempo aqui realmente voa, né? Ele passa muito rápido. Você esclareceu muitos pontos, pelo menos para mim, que sou totalmente leigo com relação à hipnose, de que realmente é uma ferramenta de autoconhecimento. E a pessoa que se autoconhece, sabe quem é, ela vê o mundo com maior abrangência, com uma realidade mais impactante. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a todos. E obrigado por me lembrar do meu aniversário de 4 anos, viu? Muitas boas lembranças. E obrigado a você pela sua audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.